E eu quero chamar com vocês agora o cara. O cara é brabo. Você é doido, irmão. Ei, amigo, só vem. Ricardo! Vou falar para vocês, eu sou o Ricardo Delfino, casado com a Márcia, pai do Henrique, que está chegando, catarinense de barriga verde. Estou empresário no segmento de confecção para pet shop. A gente fabrica caminhas, coleiras. Eu costumo dizer que a minha vida é cão e gato, né? Estou 22 anos como empresário, venho de uma cultura, os meus pais eram empresários também, empreendedores, e eu cresci nesse ambiente de empresa. E comecei a trabalhar muito novinho mesmo, assim, eu com uns 9 anos já ajudava, então, mas eu com horário fixo, com salário mesmo, foi com a idade de 12 anos. E uma crença dentro da minha família é que nós não precisávamos estudar. O meu pai é uma pessoa analfabeto até hoje, né, uma pessoa analfabeta, e a minha mãe tinha só até a 5ª série. E eles, mesmo sem estudo, eles construíram um grande patrimônio em relação a isso. Então, eles tinham aquelas crenças, e nós ainda por morar em cidade pequena, as pessoas mais bem-sucedidas da nossa cidade não tinham estudo. Então, nós terminávamos o 2º grau, era uma regra na nossa casa que não precisava fazer faculdade, que a vida te levava a isso, né? E o sucesso da nossa vida, o sucesso profissional, seria trabalho. Esse seria muito trabalho, né? Então, com algumas crenças muito fortes, tipo o olho do dono que engorda o boi, e tudo geraria em função do nosso esforço de trabalho. Então, eu com essas crenças também segui o mesmo caminho, né? Estudei, eu fui o que quebrei essa regra dentro da minha família inteirinha, dos meus primos todos. Eu fui o primeiro a fazer faculdade, com famílias assim que tinham condições, mas eu fui o primeiro. Eu lembro que quando eu me inscrevi para fazer a faculdade, porque isso era proibido da minha família de fazer, porque não tinha necessidade, né? Se eles eram bem-sucedidos, para que estudar? Era a vida que ensinava. Esse era o conceito na minha família. Fui lá, fiz a minha inscrição do vestibular, passei no vestibular, e foi chegando o dia da matrícula, matriculei, fui chegando o dia do primeiro dia de aula, e eu não tinha contado para os meus pais ainda que eu já tinha feito vestibular, já tinha passado, já tinha feito a matrícula, já estava na faculdade. Quando chegou no dia que eu tive que contar para eles, assim, deu uma crise, assim, tá, mas o que tu estás fazendo? Daí fiz contabilidade, e ali parei com os 22 anos, onde que abri o meu próprio negócio, desvinculei com eles e abri essa empresa de confecção. E a minha vida foi realmente assim, ó, focado em muito trabalho. Eu, graças a Deus, nunca, se é um negócio que eu nunca tive problema, foi questão de trabalhar. Então, gostava muito. E eu achava que isso daí era o mais, que eu realmente, o meu sucesso veria em função do meu trabalho. Então, era trabalhar, 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 estar no controle de tudo, né? E tinha muita confiança em relação até a questão do meu braço. Então, eu queria estar controlando todos os momentos, todas as situações. E só vou pedir para o pessoal botar o tempo aqui para eu ter uma noção de quanto tempo eu estou levando, né? Então, eu acreditava que isso daí era a força do meu trabalho, então eu focava muito nisso. Então, fiquei, só para vocês terem uma ideia, 22 anos, eu não sei se tem alguém aqui assim, né? Ou conheça alguém, 22 anos sem férias, eu não tirava férias. O único dia que eu tirei férias mesmo foi quando eu casei, tirei 11 dias, mesmo assim liguei quase todos os dias para a empresa. Eu conciliava muito, eu achava que eu aproveitava a vida, porque eu conciliava as viagens de trabalho, eu dava uma passeada, mas mesmo assim ligava todos os dias para a empresa, e parecia que o negócio só funcionava quando eu estava lá. Só que isso daí, ele me levava assim, ó, falar para vocês, tinha hora que eu estava muito bem, hora que estava muito baixo, muito bem, muito baixo. 22 anos nessa luta, 22 anos. E quando chegou no final do ano passado,
eu estava na situação muito baixo, e eu cheguei e conversei com a minha esposa e disse assim, puxa vida, estou muito cansado, mesmo, eu acho que tem alguma coisa errada em relação a isso. Não é possível, porque nós trabalhamos, e o pior é que quando eu estava muito embaixo, daí que eu trabalhava, daí entrava até a escassez muito forte, que parecia que quanto mais eu trabalhasse, mais rápido eu sairia do buraco. Então eu economizava até com coisas assim, ó, medíocres, vamos dizer. Então eu me envolvia na produção, me envolvia em cada coisa assim. E daí quando chegou o final do ano, disse assim, nossa, não é isso que eu quero para a minha vida. Não é isso. Eu não tenho tempo para fazer um exercício, eu não tenho tempo muitas vezes para a área social, para a área espiritual. Mesmo que eu sempre me dediquei muito aí na igreja, fazia as minhas orações, mas assim, ó, cansado de uma maneira muito exausta, porque realmente eu tinha uma carga de trabalho muito grande. Então eu chegava de manhã, já acordava já na pressa já para ir trabalhar, eu fazia minha oração bem rápido, quando chegava à noite, na hora de agradecer, porque fomos ensinados a sempre fazer isso, já estava cansado, tudo, ó Senhor, te agradeço por tudo, e já ia dormir. Então, o foco realmente era o trabalho. Até que eu acordei no final do ano passado, em outubro por aí, e disse assim, tem alguma coisa errada aí que eu preciso ver. O que está acontecendo na minha vida, e não é isso que eu quero agora para o resto da minha vida. E daí aonde que eu fui buscar conhecimento. Fui buscar conhecimento e comecei a acompanhar os coaches aí, os mais famosos aí, todos eles, inclusive um dos que eu foquei muito, né, foi a questão aqui, foi o do Pablo também, e comecei a buscar conhecimento de uma forma, assim, absurda. Eu realmente, assim, ó, me dediquei a estudar muito, e daí eu fui descobrindo que o segredo da prosperidade não estava somente no trabalho, estava no tripé que realmente precisava. Eu precisava, como hoje foi falado, cuidar do corpo, da alma e do espírito. E eu não tinha essa noção. Eu não sabia nem o que era isso. E daí ali eu dei o start, eu comecei, eu e a minha esposa, foi muito bom, ela está me acompanhando, porque nós dois entramos na mesma unidade, no mesmo propósito, e nós dois começamos a buscar. Então, às vezes eu dava uma vaciladinha, ela me apoiava. Então, aqui ó, fica os casais, né, e os que não estão em casais, é muito importante seu cônjuge, né, seu sócio, seu gerente, estar andando na mesma unidade que você, no mesmo propósito. E daí nós começamos a aprender, né, e vimos que não, realmente eu vou parar. Comecei a fazer atividade física, cuidar do meu corpo, né, fazer os 5K, comecei a tomar o banho gelado, comecei a cuidar da minha alimentação, comecei a beber água. Eu não bebia um copo de água por dia, eu não bebia água. Os outros me diziam, não, mas não vai no banheiro, mas eu também não vou, porque eu não tomo água. E comecei pelo lado espiritual, comecei assim a me dedicar. Eu chegava, acordava de manhã, a primeira coisa, antes de levantar na cama, eu já olhava o celular, para ver, eu já entrava já nos bancos, já entrava em tudo, já para ver tudo, antes de levantar, já na cama mesmo. Assim, não, esse negócio é errado, comecei. Só uma mudança que eu fiz, para vocês terem uma noção, eu botei uma regra para mim mesmo, que eu só podia olhar o celular 1 hora depois que eu acordava. O começo, vocês não fazem ideia o que era a agonia que parece que eu tinha que olhar. Só que eu fui aprendendo, nessa 1 hora, eu comecei a me dedicar, vai ser 1 hora, para eu me dedicar à minha espiritualidade, para me dedicar a tomar um café tranquilo com a minha esposa, para me dedicar a mim, a minha pessoa, né? E com isso, eu levei esse movimento para dentro da empresa também. Eu comecei tudo que eu estava aprendendo naquele momento, né, como até hoje, tudo que eu estou aprendendo, assim, gente, parece assim que eu me realizei de uma maneira, assim, parece que eu descobri o mundo e eu queria passar isso para as pessoas. Então eu comecei
tudo que eu estava aprendendo, comecei a transbordar na vida dos nossos colaboradores. Então, de uma hora para outra, eu sempre me vesti muito simples na empresa, assim, eu sempre fui mais chulesento, assim, que eu achava que isso daí era simplicidade e eu queria me estar igual a eles. Então, eu acordo de um dia para o outro, começando a falar de brand e tudo, né, eu já cheguei todo arrumadinho, né, só entro na recepção, sempre tive muita liberdade com os nossos colaboradores, eles brincavam, só entro na recepção, a secretária chega e olha assim, patrãozinho, vai fazer exame da próstata? E assim, daí eu já dei aquela risadinha, eu mudei até o meu comportamento com eles, não que eu deixei de ser aquele Ricardo simples que eu era, mas assim, ó, eu mudei e disse assim, gente, eu preciso governar, eu preciso ter mais autoridade, e comecei a falar sobre a prosperidade, levantamos o mesmo movimento do Capital Black, dos 5 KMs, nós criamos dentro da empresa, criamos um quadro da prosperidade e comecei a falar coisas que eu nunca tinha falado. Nós fazíamos as nossas reuniões sobre negócios. E imagina, daí eu comecei a convocar as pessoas para fazer reunião, para falar da vida pessoal deles, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a gratidão. Então foi uma mudança muito radical. Assim, dentro da empresa, inclusive, o propósito da empresa nós acabamos mudando. Porque qual era a nossa missão? Produzir produtos PET com qualidade que satisfaça. Assim, não, gente, o nosso propósito não é esse. Tá? O nosso propósito é formar pessoas melhores para esse mundo. Então, esse é o nosso propósito dentro da empresa. E resumindo um pouco, que o tempo voa aqui, né? Em 3 meses, nós formamos uma equipe de um conselho dentro da empresa. Em 3 meses, nós estávamos, eu e a minha esposa, com as malinhas dentro do carro e se mudando aqui para o Alphaville. Quem nunca... Vocês imaginam, hoje eu fico 15 dias aqui em Alphaville, e fico 15 dias em Santa Catarina, porque tem a família, mas mesmo quando eu vou lá, vamos supervisionar, claro que aqui a gente também supervisiona, né? Mas, assim, aquele cara que, assim, ó, achava que ele tinha que estar todos os dias presente, mudou. Agora mesmo, né, faz 2 meses, um mês e pouco aí, que fomos fazer uma viagem, ficamos 15 dias fora do país. Eu acho que eu liguei umas 3 vezes para a empresa. Então, aquilo que era utópico, aquilo que não existia, assim, ó, eu mesmo, assim, olho para trás e assim, puxa vida, como que houve tanta transformação. E o interessante é que o primeiro 15 dias que eu vim para cá e deixei a empresa no comando dessas pessoas, eu fiquei assim, eu tentei assim fazer o máximo, assim, dar um choque em mim mesmo, assim, gente, eu não vou ligar, então eu fiquei o mais omisso possível e eu não vi a hora de dar os 15 dias para chegar lá e ver o estrago que tinha acontecido, e quando eu cheguei lá, para minha surpresa, estava muito melhor que se eu estivesse lá. Então, eu vi que eu tinha pessoas muito competentes, mas muito competentes ao meu redor, mas eu não delegava e eu não dava oportunidade para essas pessoas mostrarem serviço. E quando eu fiz isso, a motivação dessas pessoas, elas subiram de uma maneira que hoje eu não me arrependo, porque era o meu nível de conhecimento e tal, mas hoje eu vejo que eu fui o cara que segurou o crescimento da própria empresa. Se eu tivesse feito isso mais tarde, porque eu tinha pessoas competentes, mas eu não dava oportunidade para essas pessoas. Né? E a mensagem assim que eu quero deixar aqui para vocês, aqui, que tudo isso só aconteceu, né? Primeiramente, eu tenho que ser grato a Deus por ter me aberto essa visão. Quero agradecer também muito a minha esposa, porque ela que estava ali do meu lado, me incentivando e junto no mesmo propósito. E também só aconteceu tudo isso porque eu abri o meu coração para aprender, para novos conhecimentos. Então foi isso que foi a minha transformação mesmo, abrir o meu coração. Senhor, eu quero aprender, eu quero ser diferente, eu quero fazer a diferença.
não quero deixar uma herança, né, para os meus filhos, eu quero deixar um legado. Então, eu quando abri o meu coração para realmente aprender mesmo, foi aonde que começou a transbordar, e eu comecei a transbordar na vida das pessoas, e eu passando todo o meu conhecimento que eu adquiro e continuo passando para eles, eu também estou aprendendo. Então, eles viram assim, uma mudança muito radical. As pessoas da minha família, né, as pessoas que me conhecem, eles me perguntam assim, cara, guri, lá fala muito assim, né, guri, o que aconteceu contigo? Tu não é mais o mesmo. Só para vocês terem uma ideia, eu era uma pessoa tão introvertida, com quem eu conhecia, conversava demais, mas assim, ó, com quem eu não conhecia, se chegasse num evento desse, jamais eu estaria conversando com alguém, muito menos aqui na frente. E uma das tarefas do Nésio, o meu Instagram, eu tinha 40 seguidores, nenhuma publicação, e a foto do meu perfil era a foto do nosso cachorro. Não publicava nada, eu não conseguia dar uma entrevista. Quando nós ia expor em feiras internacionais, eu não conseguia dar entrevista. Várias vezes eu fui chamado até para fazer podcast, sempre foi a minha esposa no meu lugar. Um vídeo institucional eu não conseguia dar porque eu tinha problema com câmera. E quando o Nésio disse assim, ó, vocês vão ter que fazer live, vão ter que fazer stories, o meu primeiro stories, eu só gravei 32 vezes, que eu não conseguia. 32 vezes, e a primeira live, se eu saísse, dava para torcer, porque encharcou todinha a camisa, colou dentro da gaveta, da cadeira. Então, foi uma transformação muito grande, né, que aconteceu na minha vida. E além de eu ter aberto o meu coração assim, para aprender, né, e Deus ter colocado pessoas também com coração para aprender, que foi o caso de muitos nossos colaboradores, né, que isso aconteceu. Eu também tenho que agradecer, hoje eles não estão aqui, mas quero deixar minha gratidão aos nossos mentores e também aos nossos colegas de mentoria. Eu aprendi muito com eles mesmo. Então, essa frequência, tudo isso que aconteceu, foi por essa frequência e essa ambiência que foi muito falado. Então, eu sou a prova viva que realmente a frequência, a sabedoria, o conhecimento, a ambiência transforma o ser humano. Tá? E eu quero deixar aqui, ó, minha gratidão também a esses nossos colegas de mentoria, que assim como eu tive o coração, né, aberto para aprender, eles também tiveram o coração aberto para me ensinar. Então, pessoal, gratidão a todos vocês. Obrigado aí.